Olá, gente! Sejam bem-vindos à Maratona Entendendo o Idioma do Amor, uma série de aulas especiais que eu preparei com todo carinho para te ajudar a acabar com as discussões no seu casamento. Eu sou Rafaela Fineza, sou casada há 14 anos e mãe de 3 filhos. Sou psicóloga de casais com pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental e atuo como terapeuta de casais há mais de 5 anos. E na aula de hoje eu vou te ensinar a raiz do problema. Você vai encontrar, você vai conseguir detectar qual é a raiz do problema, por que vocês discutem tanto. Nessa aula você vai entender o verdadeiro problema por trás das discussões e vai poder conquistar o casamento que você sempre sonhou com quem você ama. E para quem chegou aqui hoje e ainda não assistiu o vídeo 1, eu vou fazer uma revisão de tudo que foi falado lá. Mas se possível, corre lá para assistir que ainda dá tempo. Eu vou fazer um breve resumo para que você não fique totalmente perdida. No vídeo 1, as pessoas que assistiram aprenderam por que muitas vezes o seu cônjuge não te ouve e não te compreende. Eu apresentei 3 falhas gigantescas que 97% dos casais assumem essa falha. 97% dos casais realmente cometem esses erros e aí acabam entrando em processo de discussões ao longo de anos no seu casamento. As 3 falhas que eu apresentei no primeiro vídeo de aula dessa maratona foi evitação, resignação e ataque. Muitas pessoas evitam o seu cônjuge quando tem algo para falar, ao invés de ir e conversar. Muitas pessoas entram no processo de resignação. O que é a resignação? É um processo de desesperança, de deixar para lá. Como vocês não acreditam mais que o outro vai mudar, que o outro vai fazer algo em prol daquela situação, conflito que vocês estão trazendo, vocês preferem deixar para lá. Porque é melhor desistir do que lutar por algo que nunca vai mudar. Então, para que vocês não lutem e morram de tanto lutar, as pessoas que entram no processo de resignar, elas entraram no processo de total desesperança. E aí elas vão deixando tudo para lá. Só que esse processo é difícil e perigoso, porque quanto mais eu deixo para lá, mais um montoado de problemas eu crio dentro da minha casa. E assim eu começo a ter problemas guardados, como se fosse num baú fedorento. Para você que é meu paciente e que está sempre aqui no Instagram comigo, sabe que eu sempre falo do baú fedorento, cheio de problemas guardados, estragando lá, estragando detalhes pequenos do seu relacionamento, mas que muitas vezes vocês não percebem. E o terceiro erro, grande falha, é o ataque. Está sempre atacando ao invés de apresentar o problema, porque muitas vezes a gente não começa uma conversa simplesmente explicando a situação e apresentando o problema, mas a gente já começa atacando o outro, atacando a pessoa do outro, atacando o comportamento do outro, e aí o outro começa a entrar num processo de defesa e não consegue analisar o problema que está realmente jogado ali na mesa, e aí vocês começam a discutir. E aí eu apresentei uma forma de fugir disso lá no vídeo. Então corre lá para assistir. Mas preste atenção, esses vídeos eles não vão ficar liberados por muito tempo, tá? Tem um tempo determinado, um tempo limitado, que eles vão ficar ali disponível no site, disponível ali no WhatsApp para vocês, o link para vocês assistirem. Então corra, assista, anote tudo que você precisa anotar para colocar em prática. Porque fugir dessas falhas é fugir do divórcio, fugir dessas falhas é fugir do fim do seu relacionamento. E eu tenho certeza que é isso que vocês não querem. Então lutem contra isso, lutem contra esses erros. A gente erra, mas porque muitas vezes a gente não tem o conhecimento de que aquilo é errado. A partir do momento que você sabe que aquilo é um erro, aquilo é uma falha gigantesca na relação, você precisa fugir disso. Porque senão você vai estar realmente fazendo acontecer, sabendo dos problemas gigantescos que vocês vão causar, continuando agindo da mesma forma. Então vamos ao conteúdo de hoje, da nossa aula de hoje, a raiz de todos os problemas. Gente, eu sou psicóloga de casais há mais de 5 anos e eu acompanho casais por muito tempo. E são casais de vários lugares, eu já atendi casais de vários estados, atendi casais até de fora do Brasil.
E não tem jeito, independente da cultura, independente do país, independente de onde você mora, como você cresceu, nós mudamos muito pouco em relação ao outro, em relação a outros casais. Os problemas acabam sendo os mesmos, praticamente os mesmos. Mas onde está a raiz dos nossos problemas? Bem, nós seres humanos, nós somos, e isso é comprovado cientificamente, que nós somos 90% aprendizado e 10% instinto, ao contrário dos animais que são 90% instinto e 10% aprendizado. Então, sendo que somos 90% aprendizado, ou seja, tudo que eu sei até hoje foi aprendido e não foi somente por instinto, né, por intuição, como algumas pessoas dizem. O que eu aprendi de alguém. E esse alguém normalmente foi o meu cuidador principal, foram os meus pais, né? Se você não foi criado pelos seus pais, foi pelos seus avós, foi pelos seus tios, mas esse cuidador principal, ele influenciou diretamente em 90% do seu aprendizado até aqui. Então, essas pessoas são um reflexo do que você é hoje, ou você é o reflexo dessas pessoas. Então, a gente tende a repetir aquilo que o outro faz, aquilo que o outro nos ensina. Então, o que acontece? Quando os nossos pais nos ensinam algo, aquilo se torna uma verdade absoluta pra gente. Se o pai ou a mãe, se o nosso pai ou a nossa mãe fala pra gente que, se eles falam que essa blusa é rosa, eu vou acreditar que essa blusa é rosa. Por mais que outras pessoas possam vir a falar depois que ela não é rosa, que ela é branca. Mas eu vou virar e vou falar assim, não, mas eu aprendi que essa cor é rosa. E por mais que o outro fale pra mim que não é, para que eu desconstrua aquilo que eu acreditei uma vida inteira, que foi colocado pelos meus pais como uma verdade, vai demorar, vai demandar um tempo, vai demandar um processo de terapia, de desconstrução, de autoconhecimento, de quem realmente eu sou, por que eu penso dessa forma, quais são as minhas crenças centrais, quais são as regras que eu criei pra mim, por que essa blusa é rosa? Porque eu criei a regra que se a blusa for dessa cor, então ela será rosa. É claro que eu tô dando um exemplo assim muito básico pra vocês, mas eu quero que você entenda que a raiz dos nossos problemas muitas vezes está no nosso aprendizado, porque quando nós somos criança, nós aprendemos de uma forma e a gente faz com que aquilo acompanhe a gente ao longo da vida. Quantas vezes a gente está numa mesa sentada com amigos e o amigo fala assim, eu aprendi assim, eu vejo dessa forma, eu entendo desse jeito, a minha percepção é essa. Porque ele foi criado numa casa, você foi criado em outra, os seus pais acreditavam numa coisa, os pais deles acreditavam em outra. Por isso, muitas vezes a gente entra em processo de discussão, há debates entre amigos, entre familiares, porque nós aprendemos de forma diferente. É como se quando na infância, quando crianças, os nossos pais nos dessem um óculos, nos dessem uma lente. Vê, deixa eu ver se tem um óculos aqui, eu vou pegar aqui para vocês verem, ó. Olha só, é assim, é como se quando a gente fosse criança, lá na infância, os nossos pais nos dessem um óculos, uma lente de ver o mundo. E essa lente de ver o mundo reflete o mundo deles, porque não tem jeito deles me darem uma lente que vê outra coisa que não é o que eles veem. Então eles apresentam o mundo para mim da forma como eles enxergam o mundo. Então tudo aquilo que eles aprenderam dos pais deles é transmitido para nós. É claro que tem alguma melhoria ou algumas coisas que até pioram enquanto eles crescem, desenvolvem e viram adultos. E aí é jogado pra gente. Entende que tudo aquilo que a gente pega dos nossos pais se torna uma verdade absoluta e a gente começa a caminhar com os óculos de ver o mundo deles. A gente começa a caminhar com as lentes deles. E a gente, sabe qual é o maior problema? Que nós não questionamos, nós não criticamos em nenhum momento. Peraí, mas por que é assim? Será que essa blusa é rosa mesmo? Porque algumas pessoas falam que ela é branca, outras pessoas falam que é uma outra cor. Por que essa divergência de ideias? E ao invés da gente fazer isso,
A gente faz o quê? É rosa e pronto. Eu aprendi assim. E é dessa forma. Uma vez eu falei com um casal que o que ele aprendeu do pai, muitas vezes, era um ensinamento distorcido da realidade. Ele ficou bravo. Ele falou assim, peraí, mas meu pai me ensinou. Eu não posso ir contra uma coisa que meu pai me ensinou. Por quê? Muitas vezes a gente vai ficar receoso daquilo que não vem dos nossos pais, porque eles foram as figuras principais da nossa vida, eles eram, na verdade, as pessoas que mais sabiam, né? Sabe aquela coisa que quando criança fala assim, meu pai sabe tudo, minha mãe sabe tudo, meu pai é o rei, minha mãe é a rainha, né? A pessoa que mais sabe, nossa, como meu pai é sabido, como minha mãe sabe das coisas, tudo que eu pergunto ela tem resposta. Mas não necessariamente aquela resposta é a verdade sobre a vida, é a verdade sobre o outro, é a verdade sobre o mundo, é a verdade sobre você. Quantas pessoas hoje não têm autoestima, quantas pessoas hoje se sentem incapazes diante da vida, porque os pais falavam, você não é capaz, você não é tão inteligente assim, ou você não tem condições financeiras, não queira estar num lugar que você não pode, que a sua condição financeira não te permite. Só que a condição financeira daquela criança era aquela na época que ela era criança. Hoje ela cresceu, os pais podem ter mudado de condição financeira, ou ela pode ter virado um adulto que se esforçou, que lutou e conquistou alguma coisa, mas na cabecinha dela ela ainda pensa, na cabecinha desse adulto, né, que agora já é uma cabeça, pensa, eu não posso querer estar num lugar que a minha condição financeira não me permite. Então isso se torna uma crença. Vou pegar o exemplo de um bebezinho. Vamos pegar o exemplo de um bebê que gosta de colocar a mão na tomada. E a mãe dele vira para ele e fala assim, não pode pôr a mão aí porque faz dodói, machuca. E aí, esse bebezinho, ele passa a não colocar a mão ali mais. Mas por quê? Ele vai aprender por dois vieses. Ou porque realmente ele acredita que faz dodói e machuca, porque o pai e a mãe falou isso, então ele acredita e ele cria a crença de que tomada é uma coisa que machuca, que faz dodói. Ou ele pode, pelo viés do aprendizado, de colocar, pela simples experiência de colocar o dedinho lá, levar um choque e aprender que machuca e faz dodói. Ou seja, dos dois jeitos, ele pegou a crença de que o pai e a mãe disse que faz dodói e que machuca. Aí, a partir dali, ele não coloca mais o dedinho na tomada, porque ele criou uma crença sobre a tomada. A tomada é algo que machuca e faz dodói. Ao longo da infância, aquela crença protegeu ele de morrer levando um choque eletrocutado, né? Ou protegeu ele de machucar, de ficar tomando choques, enfim. Só que agora esse bebê é uma menina que virou adolescente. E ela agora continua acreditando que tomada é algo que machuca e faz dodói, e ela não usa tomadas em hipótese alguma. Por quê? Porque tomada dodói, tomada machuca, fere, faz doer. E aí ela não tem celular. Por quê? Porque ela não pode carregar um celular, porque tomada é algo que machuca. Ela não seca os cabelos, nem escova os cabelos sozinha ou faz chapinha, porque ela teria que carregar na tomada, e tomada é algo que machuca. Ela não tem computador, as amigas todas têm computador para fazer trabalhos da escola, ela não tem um computador, porque computador precisa de tomada para carregar e tomada machuca. Entendem que uma crença que a gente cria lá na infância, ela se torna muito funcional ao longo da infância, naquele momento é muito funcional na nossa vida, mas na adolescência ou na fase adulta ela se torna disfuncional. É por isso a importância que a gente precisa, é importante que a gente questione tudo aquilo que a gente aprendeu. E eu não estou falando aqui para você ir contra todos os ensinamentos dos seus pais, mas eu estou falando aqui para você questionar alguns ensinamentos, algumas coisas que eles acreditam que é verdade até hoje e que isso pode estar causando disfuncionalidade na vida deles e agora está causando disfuncionalidade na sua vida e vocês ainda não perceberam qual o problema. E aí tanto você que está me assistindo aqui fica pensando que o certo é separar, o certo é pedir o divórcio porque esse casamento não vai para frente e a sua mãe provavelmente já pensou isso várias vezes, que ela tem que separar, que esse casamento não vai para frente, só que nem ela nem você entende o problema. Só que o problema pode estar muito relacionado a uma crença que você tem, que você aprendeu com ela e que ela aprendeu com a mãe dela. Isso eu chamo de padrões familiares, padrões inflexíveis. Eu aprendi assim, eu vou fazer assim, eu não sei de outro jeito. E aprender de outra forma chega a ser até uma desobediência para aquele a qual me ensinou daquela forma.
E eu vou contar uma historinha para vocês que eu sempre conto nas primeiras sessões que eu atendo os casais. Porque o primeiro foco é identificar os padrões inflexíveis, os padrões familiares que a gente repete ao longo da vida, causando várias distorções, várias disfuncionalidades nos nossos relacionamentos. Existe uma frase que diz assim que o que aprendemos muitas vezes dos padrões de comportamento dos nossos pais podem causar estragos gigantescos nas nossas relações conjugais, porque a gente não questiona aquilo que está errado, né? Algumas pessoas falam até, a avó separou, a mãe separou, a filha separou, maldição familiar. Pode existir uma maldição por trás disso? Pode existir, mas na maioria das vezes está relacionado aos padrões de repetições, padrões de comportamentos disfuncionais que nós repetimos ao longo da vida. E a historinha é a seguinte: uma menininha foi no mercado com a mãe e essa mãe foi comprar peixe. E ela chega pro açougueiro e fala assim: moço, eu quero um peixe, mas eu preciso que você corte o rabo e a cabeça desse peixe. Ele falou, tá bom. Essa menininha questionadora, né, toda curiosa, foi perguntar, mamãe, por que quando a gente vai cortar um peixe, comprar um peixe, a gente tem que comprar e a gente tem que pedir para cortar o rabo e a cabeça do peixe? Ela falou assim, minha filha, eu não sei não, você vai ter que perguntar para sua avó, porque foi ela que me ensinou a fazer essa receita tradicional da família. Então chega essa menininha em casa e vai perguntar para a vovó, por que quando a gente compra o peixe, a gente tem que cortar o rabo e a cabeça, a gente não pode trazer o peixe inteiro. E essa vovó fala assim, ô minha netinha, eu não sei te responder, você vai ter que perguntar para a sua bisavó, foi ela que me ensinou assim. E ainda bem que essa menininha tinha bisa, né? E ela foi perguntar para a Bisa, por que quando a gente compra um peixe, a gente tem que cortar o rabo e a cabeça dele para fazer aquela receita tradicional da família? E ela diz assim, ô minha netinha, é porque a Bisa não tinha uma assadeira suficiente, do tamanho suficiente que caberia o peixe. Por isso eu tinha que cortar para que eu não gastasse o peixe, perdesse aquele pedaço do peixe, né? Gente, era uma questão simplesmente de não ter a assadeira de acordo para assar um peixe inteiro. O que essa menininha fez? Ela quebrou um padrão familiar que estava sendo repetido e já estava indo para a quarta geração sem ser questionado. Por isso a gente precisa questionar. Por isso o processo de terapia é super importante, processo de autoconhecimento, entender por que eu sou assim, por que eu funciono dessa forma, por que eu tenho esses padrões de comportamento, por que eu tenho padrões inflexíveis diante de uma divergência, diante de um conflito, diante de uma conversa, por que eu me comporto dessa maneira quando alguém me dá uma ordem, quando alguém me pede para fazer algo que não está de acordo com aquilo que eu sempre faço, por que eu penso assim? Por que eu tenho essas crenças sobre mim mesma, sobre o outro, sobre o mundo? Gente, a nossa história, anota isso, a nossa história nos deixa pistas sobre quem somos e por que somos e como podemos mudar. Não esqueça de sempre averiguar a sua história. Essa é a raiz dos problemas. A raiz dos problemas está em como a gente construiu, como a gente se construiu até aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês básico. Esse é básico, ele quase não causa estragos, mas existem padrões de comportamento disfuncionais herdados da nossa família que causam grandes estragos e a maioria dos casais se separam exatamente por isso, por desconhecerem esses padrões de comportamentos que é super possíveis de serem mudados, que é super possíveis de serem questionados e transformados em um comportamento muito mais funcional. Eu vou dar um exemplo meu e do meu esposo para ficar bem claro e bem didático para você. Eu sempre, no início do casamento, eu falava assim pro meu marido, porque eu mandei você passar na padaria, eu mandei você passar na farmácia, eu mandei você ir no mercado comprar isso. Eu sempre usava essa palavra mandei com muita tranquilidade, fazia parte do meu vocabulário. E um dia ele virou para mim e falou assim, mandou? Acredito que ele já estava ouvindo esse mandar há mais tempo, mas ele talvez tenha me dado uma folga, um tempo ali para ver se eu mudava um pouquinho essa forma de falar. E pelo jeito eu não mudei. E aí ele virou para mim e falou assim, mandou? Você mandou eu ir no mercado? Você quis dizer pediu, né? Pediu. Eu, pediu, mandei. Nossa, que palavrinha estranha, que palavrinha pesada essa mandei. Nossa, eu realmente falava assim, uma vida inteira falando desse jeito com as pessoas.
Meu Deus, como eu nunca tinha percebido que eu falava mandei, que palavra pesada, pejorativa, dá uma ideia de controle, de autoritarismo. Caramba, deixa eu mudar isso. Imediatamente eu mudei aquilo. Toda vez que eu ia falar que eu pedi pra você ir na padaria, eu pedi pra fazer isso ou aquilo, né? E aí eu comecei a perceber da onde vinha aquilo. Eu lembro que a minha mãe falava muito assim, né? E é claro que é sem querer, é claro que é um padrão que ela pegou de quem a criou, né? E a gente vai só repetindo aquilo que eu já falei pra vocês agora no início da aula. E aí eu falei, caramba, olha como a gente pega e só repete. A gente não questiona. A gente não busca validade daquele comportamento. É um comportamento funcional, um comportamento disfuncional? O que esse comportamento vai causar para o outro? Como que isso vai refletir na vida do outro? Como isso vai refletir na minha vida? E aí, graças a Deus, né, pelo conhecimento, através do conhecimento de muito estudo, de muito entender um pouquinho dos comportamentos, dos padrões, da minha história, eu pude abrir mão disso, né? De algumas palavras, não só da palavra mandei, mas de muitas outras palavras, as formas de expor uma conversa, de como eu começo uma discussão. E aí, vou falar um padrão do meu marido. O meu sogro, ele sempre conversou pelo olhar, né? Todos vocês que estão aqui, provavelmente, se você tem mais ou menos a minha idade ou um pouquinho mais velhos, vocês também tinham pais que comunicavam pelo olhar, principalmente o pai. E é aquele pai que olha e a gente já sabe que a gente tem que parar de fazer o que a gente está fazendo, né? E aí, por um lado, isso era muito bom naquela época, porque o pai olhava, a gente já sabia que a gente tinha que parar imediatamente o que a gente estava fazendo. Só que por outro lado, a criança ela não sabia o porquê tinha que parar. Ela simplesmente parava por medo, porque caso ela continuasse, ela podia apanhar, né? Ela podia ficar de castigo. E como ela não queria viver nenhuma dessas divergências na vida dela, ela simplesmente parava. Mas não ficava claro para ela o porquê que ela tinha que parar, por que aquilo estava causando algum dano, por que o pai imediatamente queria que ela parasse, o que aquilo estava causando nele, o que ia causar nela. Faltava essa explicação, sabe? Eu acredito que vocês devem estar aí dando ok, que realmente faltava muitas vezes essa explicação. Porque se a criança entende o porquê ela não pode fazer aquilo, ela não vai repetir. Agora, se simplesmente para por medo, ela nunca vai saber e lá na frente ela pode repetir isso e pode trazer muitos prejuízos para a vida dela. E aí o meu sogro, ele tinha esse padrão de, pelo olhar, já imediatamente fazer com que as crianças parassem de fazer algo. E o meu marido, ele também começou a trabalhar, ter esse padrão, mas comigo, não necessariamente com os nossos filhos, antes dos filhos, né? E aí um dia desses ele virou e falou assim, ele olhou pra mim por algo que eu tinha falado numa situação. Ele olhou com esse olhar, né, tipo, me neutralizando para que eu parasse de falar aquilo que eu tava falando. E eu parei, mas não necessariamente pelo olhar, eu parei pelo que ele falou. Ele falou alguma coisa bem branda e eu parei só que pelo olhar. E depois eu fui questioná-lo, eu falei, olha, por que você falou que aquilo te incomodou e tal? Porque de alguma forma aquilo fez com que você sentisse que eu estava te tirando. E ele falou assim, eu não preciso dizer. Aí eu falei assim, olha, eu preciso que você me fale para que eu não repita, né, aquilo. Eu não sei exatamente o que eu falei que te causou mal. Ele falou assim, claro que você sabe, eu te olhei na hora. Você não percebeu o meu olhar? E aí eu falei assim, mas você tem boca, por que você não fala ao invés de falar pelo olhar? Porque a boca é muito mais funcional pra gente falar do que o olhar, né? Só que imediatamente eu já me volto pelo padrão, porque é o padrão que ele aprendeu de comunicação. Então, se a gente tem boca, por que eu vou falar pelo olhar? Porque ele aprendeu assim. A gente tem a tendência a repetir. A gente tem a tendência a aprender e a fazer de novo. Porque nós somos 90% aprendizado, 10% instinto. E aí eu falei, olha, tenta usar mais a boca, porque com o olhar fica muito superficial, fica muito subjetivo, a gente não consegue saber exatamente aonde erramos, por que erramos, o que falamos que cometeu o problema, entende? Tá vendo como é muito sutil e a gente traz os padrões dos nossos pais para dentro do nosso casamento, podendo causar grandes estragos, que muitas vezes a gente vai culpar o outro, foi ela que é uma péssima esposa, ele que é um péssimo marido, mas às vezes a resposta está lá, ó, aqui atrás, na sua história, na sua infância. Por isso que quando eu começo a terapia, eu pergunto, como foi a sua infância? O que você fazia? Como era o seu relacionamento com seus pais? Como eram os seus relacionamentos com seus irmãos? Né? Me conte um fato relevante da sua infância. E ali
eu tiro crenças centrais, pensamentos automáticos que aquela pessoa tem, aquilo que a pessoa, eu tiro daquela anamnese, daqueles primeiros momentos em terapia, eu descubro a lente que aquela pessoa tem de ver o mundo. E eu consigo identificar o porquê que eles entram em discussão e porquê que eles não funcionam. Porque o marido tem a lente marrom, ele enxerga marrom, e a esposa tem a lente verde. E aí a esposa fala verde, o marido entende marrom. Aí ela fala com mais jeitinho, ele começa a enxergar um marrom meio esverdeado. E aí se ela fala com mais detalhes, com mais clareza, começa a chegar um marrom bem verde, quase verde. Talvez ele não vai conseguir enxergar na cor verde, no tom verde que ela enxerga, mas ele vai enxergar bem próximo. E aí a esposa fala, o marido fala marrom, a esposa só entende verde. E aí se ele tiver com muita clareza, ele fala assim, olha, presta atenção, a minha perspectiva é essa. E aí ele vai explicando para ela o porquê que ele vê daquela forma, ela vai ficar bem próxima de enxergar aquele marrom. Mas se a gente quiser mostrar, é isso aqui que eu tô vendo, se você quiser comprovar para o outro que é marrom, o outro não vai. Você não pode colocar para o outro que é marrom e pronto. Você tem que provar por X mais Y que é marrom por causa disso, por causa da sua percepção, e o outro mesma coisa. Gente, faz sentido para vocês isso que eu estou dizendo? A raiz dos nossos problemas está ligada aos nossos padrões. Eu poderia falar mais 1 hora aqui, mais 2 horas com vocês, dar exemplos dos casais que eu já atendi até aqui, para vocês entenderem como isso pode trazer disfuncionalidade e até mesmo um caminho para o divórcio. Mas eu não consigo dizer tanto em 1 aula só. Eu não consigo dizer tudo para vocês aqui, né? Eu não consigo falar tudo, mas o direcionamento é, se você olhar para sua história, você vai conseguir identificar, assim como aquela menininha. Liga para sua história, fala assim, minha história, vovó, o que você tem para dizer sobre a minha história? Bisa, o que você tem para dizer sobre a minha história, sobre a minha educação? Mãe, me explica mais ou menos por que você acha que eu funciono dessa forma? E aí você vai encontrando as respostas. E aí você pode estar pensando assim, Rafa, isso não funciona para mim. Você pode estar aí, depois de ouvir tudo isso, pensando assim, Rafa, isso não funciona para mim. Isso só funciona para quem teve uma família funcional, para quem não teve uma família disfuncional, pais que brigavam, pais que discutiam. Eu posso te dizer que é possível sim, porque os meus pais viveram um casamento muito disfuncional no sentido de ter brigas e discussões, mas eu consigo hoje ter um casamento muito funcional independente disso. E eu consigo identificar que eles também poderiam ter tido um casamento muito mais funcional se eles tivessem o conhecimento que eu tenho hoje, se eles soubessem o que eu sei hoje sobre os padrões inflexíveis, sobre padrões disfuncionais de comportamento, sobre como mudar. Se eles tivessem tido o caminho que eu tive, a oportunidade que eu tive, eles também não teriam se separado. Eles não teriam se separado, estariam hoje vivendo tudo isso que eu tenho trazido aqui para vocês, todo esse conhecimento que eu tenho trazido para vocês, eles poderiam ter colocado em prática e poderiam estar vivendo muito bem, felizes. Aí você pode estar pensando também, isso é só para quem tem paciência, isso só dá certo para quem tem paciência. Vê se eu vou ter paciência para ficar buscando a minha história, pesquisando, como que foi. Gente, não é difícil. Você não precisa de tanta paciência assim. Você só precisa olhar com carinho, com atenção para a sua história. A sua história, ela vai trazer as pistas. Pega livros, pega álbuns de fotografia, pega vídeos da sua infância, liga para sua mãe, mãe, me conta um pouquinho como eu era, por que eu apanhava nessa, por que eu apanhei aquela vez? Mãe, por que naquela vez que a gente viajou, aquela vez que você brigou comigo porque eu fiz isso ou assado? Mãe, por que você me ensinou que isso é assim ou assim? E você vai questionando. Tenta lembrar, olha para sua história com carinho, com atenção, com amor, com compaixão. E aí você vai perceber, imagina que você estivesse vendo um filme. Se você gosta de filmes, começa a olhar para o filme da sua vida e identificar. Não é difícil, não é só para quem tem paciência. É para quem tem vontade e disposição de olhar para a sua vida com compaixão e com amor, tentando identificar os erros. Sabe quando a professora entrega a prova pra gente e a gente identifica onde que a gente errou e por que a gente errou? É mais ou menos assim. Faça a prova da sua vida e identifique as suas maiores falhas. Onde os seus pais mais falharam e onde você tem falhado também. Aí, uma outra também objeção, né? Isso só dá certo para quem o marido ouve
Gente, na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas o marido só vai te ouvir se você começar a conversar da maneira correta. Se você já começar atacando, isso já é um assunto do nosso vídeo 1, se você já começa a conversa atacando, a tendência não é ele ouvir, a tendência é ele se defender. Porque se ele for gastar tempo te ouvindo, você vai matar ele de tanto atacar. Então ele não quer se ver por vencido. Então ele entra em processo de defesa. Então o marido vai te ouvir se você souber exatamente o que falar. E isso eu vou falar um pouquinho mais na próxima aula, mas eu já dei um feedback, um direcionamento na aula 1, volta lá, tá bom? Ai, gente, que delícia poder falar pra vocês, poder falar um pouquinho, né, sobre casamento, sobre relacionamento, sobre como, né, você ter uma ferramenta mais eficaz na sua vida para realmente mudar a direção, para mudar a satisfação do seu casamento, né? É o meu tema preferido, né? Para você que me conhece sabe que eu amo falar de casamento e eu poderia falar sobre isso aqui um dia inteiro com vocês. E por falar nisso, né, sobre falar sobre casamento por um longo dia, né, sem parar, algumas pessoas depois da aula de segunda-feira começaram a me perguntar como ela pode aprender um pouco mais sobre isso, né? Como ela pode aprender a como diminuir as discussões do casamento e ter uma comunicação mais tranquila, né? Uma comunicação que realmente traga resultados para aprender a resolver os problemas sem mesmo ter que discutir, sem ter que brigar. Como vocês já devem saber, eu tenho o meu método AIDA, que é Aprendendo o Idioma do Amor, que neste momento está com as inscrições encerradas, né? Não está com as inscrições abertas. Mas eu pensei muito na possibilidade de estar abrindo novamente as inscrições no meu método AIDA. Pensei com muito cuidado, porque eu não tenho, né, tanta disposição assim, afinal de contas, além de ter 3 filhos, de ser casada, de ter todo o meu trabalho presencial, né, que eu atendo no meu consultório, e além de também cuidar das redes sociais, cuidar dos vídeos que eu posto aqui para vocês. E tenho o meu casamento, tenho as minhas atividades fora, né, do trabalho. Então, assim, é uma jornada que não é nada fácil. Mas eu pensei com carinho na possibilidade de abrir as inscrições para o meu método novamente, para que vocês possam também se tornarem minhas alunas. Procurei falar o máximo aqui que eu pude, né, sobre o conhecimento que eu tenho pautado dentro da ciência, dentro da psicologia e também dentro da experiência que eu tenho com os consultórios. Mas ainda é muito pouco, né, para você realmente transformar o seu casamento. Na próxima aula eu vou falar um pouco mais como você pode participar e se tornar, né, minha aluna dentro do meu método, dentro do meu curso. Mas eu quero deixar 2 pontos importantíssimos aqui para vocês. As inscrições, elas serão limitadas. Então, eu não posso abrir para muitas pessoas, porque senão perde a qualidade do ensino, porque é um contato que eu vou ter muito próximo, são aulas ao vivo, é um contato muito próximo, eu quero poder ouvir cada um de vocês. Então, você que já me acompanha sabe que o método AIDA é um método mais limitado, né? Com um grupo mais limitado de pessoas, porque eu não quero falar de uma forma geral, eu quero falar especificamente para pessoas que realmente vivem e lidam com os mesmos problemas conjugais que eu vivi, que os meus pacientes vivem. Então, assim, a oportunidade de assinar o método AIDA vai ficar por tempo limitado, né? E eu ainda não sei por quanto tempo. Provavelmente deve ficar aberto aí por 5 dias a oportunidade de você se inscrever no método AIDA. Caso o número de inscritos seja muito além do que eu considero sustentável efetivamente para o meu método, com certeza ele será fechado antes. Então, deixar para o último dia pode te causar uma decepção. Dia do lançamento está programado para o dia 27 às 8 horas da manhã. É uma segunda-feira. Então, se você realmente tem interesse em ser minha aluna, fazer parte do método AIDA, eu preparei uma lista especial, onde você vai receber esse link dessa lista especial para você participar lá no grupo do WhatsApp. Então, continue lá, que esse link para fazer parte dessa lista, para você ser avisado 1 hora antes, né, de eu abrir as inscrições, vai estar disponibilizado no grupo do WhatsApp que você está. Fique atento lá no grupo, que essa lista em breve, esse link vai estar disponível lá, minha equipe vai deixar lá para vocês. E na próxima aula, na aula 3, eu vou ensinar como acabar com as discussões e com as brigas no casamento, tá? Hoje vocês entenderam quais são os problemas, a raiz dos problemas. E na próxima aula eu te explico como acabar com as discussões.
Mas, por enquanto, eu quero que você me conte como está sendo participar dessas aulas. E eu quero que você também assine meu canal no YouTube, para que você possa receber mais informações que eu trago sempre sobre casamento. Ainda que você não tenha interesse em fazer parte da minha lista especial, fazer parte do meu método, aproveite para assinar o meu canal no YouTube, Rafaela Fineza, para que você possa ser notificado de todos os vídeos que eu posto por lá. E eu quero sinceramente agradecer pela sua disposição em estar me ouvindo aqui. Eu tenho certeza que esse conteúdo que eu trago aqui vai fazer um diferencial na sua vida, trazendo muita paz e muita felicidade para o seu lar. Eu me despeço por aqui, beijos e até a próxima aula. Tchau!